Bom dia de novo a todos. Is Fabiano doing a wonderful job? Let's thank him. Obrigado. We can't translate that. Well, anyway, it's good to be back with you and to continue our session. Bom, é muito bom estar de novo com vocês e continuarmos para a nossa segunda palestra. In this session, we're going to talk more about the idea of God's mission. Nessa segunda palestra vamos falar mais sobre a ideia de Deus a respeito da missão de Deus and how it is lived out in the church. E como essa missão é vivida na prática pela igreja. Now, obviously, this is an introduction in the hour that we have. Agora, claro que aqui nessa única uma hora que nós temos, isso será apenas uma introdução do assunto. But we began this morning with the practical. Mas nós começamos hoje de manhã mais cedo com um aspecto mais prático. Now we're going to move more to the theological. E agora nós vamos passar para o aspecto mais teológico. And then we'll end our final session with a bit of a mix of both. E nós vamos terminar na nossa terceira palestra com um misto das duas coisas. This is going to be drawn from a book I've written called Breaking the Missional Code. Eu estou me baseando aqui num livro que eu escrevi que se chama Desvendando o Código Missional. We're going to talk some about how the church is to live on mission in its context. E nós vamos falar um pouco sobre como a igreja deve viver em missão no contexto em que ela está situada. Now, we talk a lot about mission. Agora veja, nós falamos muito sobre missão. So what does it mean? E a pergunta que devemos fazer é o que é que significa missão? So we have to root mission or come up with the idea of mission from somewhere. Então veja, nós temos que extrair o nosso conceito de missão de algum lugar. And so what I want you to know is this. Então o que eu quero que você saiba especificamente é o seguinte. It is not so much that your church has a mission. Não é tanto o caso de que a sua igreja tenha uma missão, but that God's mission has your church. Mas que a missão de Deus tem ou detém a sua igreja. So it's not that you're coming up with a plan to live on mission. Então não estamos falando aqui de um plano que você tenha que forjar para aprender como viver em missão. But that you're joining Jesus on his mission. Mas estamos falando de você entrar em parceria com Jesus numa missão que já é dele. Now, I think some of you are coming down with us to Campinas later in the week. E eu acho que alguns de vocês estarão comigo em Campinas mais adiante nessa semana. And I'm going to give a much more expanded description of that there. E lá em Campinas eu vou fazer uma descrição muito mais desenvolvida desse assunto. But we have to lay some foundation before we talk about it. Mas antes de chegarmos ali, eu preciso assentar aqui alguns fundamentos, alguns alicerces com você. There are many Bible studies that study the attributes of God. Há muitas Bíblias de estudos bíblicos que levam em conta, que analisam os atributos de Deus. God is merciful and just and holy. Deus é misericordioso, é justo, é santo. Those are things that describe God's nature. São aspectos, características que descrevem a natureza de Deus. But one of the things we often do not hear, mas umas coisas que nós muitas vezes não ouvimos, is that God by his nature is a sender. É que Deus, pela própria natureza do seu ser, é alguém que envia pessoas. God sends. Deus envia. And understanding this shapes our view of the mission of God. E quando nós entendemos isso, nós moldamos completamente a nossa percepção, a nossa visão a respeito da missão de Deus. It is not that we are coming up with the mission, but we are joining God in his. Veja, não é que nós estamos sugerindo uma missão, criando nós mesmos uma missão, mas nós estamos nos unindo a Deus na sua própria missão. Because that is who God is. Porque Deus é assim mesmo, ele envia. God sends. Deus envia. And we see this throughout the scriptures. E nós vemos isso por toda a escritura. God sends Abram to a place. Deus envia Abrão para um lugar. God sends people throughout the Old Testament. Deus envia pessoas ali em todo o Antigo Testamento para diferentes lugares. In Isaiah 6, Isaiah encounters God. Lá em Isaías 6, o profeta Isaías tem um encontro com Deus. In all of his holiness. Em toda a santidade de Deus. And Isaiah pronounces a curse on himself. E Isaías, o que ele faz é declarar para si mesmo uma maldição.
He says, "Woe is me." Ele diz, ai de mim. But then he hears God speak. Mas então ele ouve Deus falar ali. And God says, "Who's going to go for us? Whom shall we send?" E Deus pergunta para ele, quem irá por nós? A quem enviaremos? And Isaiah responds the way I think we should respond. E Isaías responde da maneira que eu acho que nós também devemos responder. He says, "Here I am, Lord, send me." Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. When you know and encounter God, Quando você conhece Deus e o encontra dessa maneira, there are many rightful responses. há muitas respostas, muitas reações possíveis que são corretas. But one of them must be, "Here I am, Lord, send me." Mas uma dessas reações tem que ser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. And I think maybe we have lost some of that in the churches. E eu creio que talvez nós tenhamos perdido parte disso nas nossas igrejas. So rather than people seeing themselves as on mission, Então, em vez de as pessoas se verem a si mesmas como pessoas em missão, they see the church as existing for them. elas olham para a igreja e entendem que a igreja existe por causa delas mesmas. You can see this even in the things that churches argue about. Isso você pode perceber muito naquilo que as igrejas estão falando. They argue about the way they want things, the music, the building, the things. As coisas pelas quais elas brigam, né? Elas brigam pela música, pelo formato, pelos estilos. See, I think instead our churches should be passionate about joining God on mission. Mas a grande paixão da igreja, ao contrário, deveria ser engajar-se com Deus na sua missão. To do that, I want us to think about some transitions to missional thinking. Então aqui eu gostaria de que nós pensássemos um pouco sobre algumas das transições necessárias na nossa forma de pensamento. Because we live in a changing world, Porque nós vivemos num mundo em constante mudança. and so we're always sent to people where they live. Então nós sempre somos enviados para as pessoas nos lugares onde elas estão e residem. Our churches and our people say, "Here I am, Lord, send me." As nossas igrejas e o nosso povo precisam dizer, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. So change always happens, and most change is out of our control. Então a mudança é um fenômeno que sempre vai acontecer e na maioria das vezes a mudança é algo que está fora do nosso controle. So what we can control is our response to a changing culture. Agora o que nós podemos controlar é como que nós reagimos diante de uma cultura em transformação. If we always say, "Here I am, Lord, send me," we are rightful in our thinking. Se nós sempre dissermos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estamos pensando da maneira correta. So my guess is that Brazil is a remarkably different place than when most of you were children. E eu imagino aqui, eu poderia dizer que o Brasil hoje é muito diferente do que era quando muitos ou a maioria de vocês aqui eram pequenos, eram crianças. I have 3 daughters, so you can pray for me. Eu tenho 3 meninas, então por favor orem por mim. They are 13, 9, and 6. Elas têm 13, 9 e 6 anos de idade. And we were recently talking about things when I was a child. E há pouco tempo nós estávamos falando sobre coisas que da minha infância. And my oldest daughter asked, "Is that when they rode horses?" E a minha filha mais velha me fez a pergunta: isso é no tempo em que eles andavam a cavalo? But when I was a child, we didn't send messages over phones. Mas quando nós éramos crianças, veja, nós não mandávamos mensagens por meio de telefone. Having a remote control on the television meant sitting really close so you could reach it. Nem tínhamos um controle remoto para nós acionarmos a televisão e mudarmos os canais. And we grew up in a neighborhood where everyone was Irish and Catholic. E fomos criados numa região em que a maioria das pessoas era irlandesa e católica. And now the world has changed all around us. E agora o mundo mudou ao redor de nós, totalmente. But the church that understands its identity in the mission of God, mas a igreja que entende a sua identidade na missão de Deus, does not lose heart. Não fica desanimada. But instead sees itself as living sent here in this time. Antes vê que ela está sendo enviada aqui nesse momento presente. But there have been some patterns that we've seen emerge. Mas existem alguns padrões que nós temos visto nascer, surgir. So the response by the missional church is to change has produced some emerging transitional patterns. Então veja que a resposta por parte da igreja
da congregação missional, a resposta que a igreja missional dá, faz diante da mudança, tem produzido alguns novos padrões de transição, alguns novos padrões de mudança aí. And so every church now has to ask, where am I and when am I? Então toda a igreja hoje deve se perguntar onde eu estou e em que momento eu estou. Now I know the question of when am I seems a little strange. Eu sei que essa pergunta de onde e em que momento pode soar um pouco estranha para alguns. But there's a very well-known church researcher who explained it to me this way. Mas há um pesquisador de igrejas, né, de plantação de igrejas, que me explicou isso da seguinte maneira, muito bem. He said whenever he stands before a church, before he does a training with them, Ele diz que toda vez que ele está diante de uma igreja, quando ele está fazendo um treinamento, ensinando alguma he coisa, asks them this question to evaluate the church. ele faz a seguinte pergunta para avaliar a igreja. And the question is, what year is it here? E a pergunta é, em que ano essa igreja está aqui hoje? It may seem a strange question, Pode parecer uma pergunta estranha, but every church chooses to live in an era. mas toda igreja, na verdade, escolhe viver numa era. The only question is does the time where the church is living line up with the time the community is living? Mas a pergunta é, será que o tempo que a igreja escolheu viver está alinhado em harmonia com o tempo em que a cultura ao redor está vivendo? And when it does, the church more easily says, "Here I am, Lord, send me." E quanto mais houver uma harmonia entre esses dois tempos, mais a igreja vai poder dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Now, I want to talk about some shifts that are probably necessary in most churches. Agora eu quero falar sobre algumas transições, algumas mudanças que são necessárias na maioria das igrejas, To help us think about how we might live where God has sent us today. para nos ajudar a pensar como que nós devemos viver como um povo enviado por Deus hoje. Now, I see many of you taking notes, and I appreciate that. Eu vejo que muitos de vocês estão fazendo anotações e eu fico muito feliz com isso. But you're also welcome to all of these PowerPoints, and we'll be happy to get those to you through Pastor Jay later on. Mas você também tem toda a liberdade de pedir ao pastor Jay que ele consiga esses slides para você levar para casa. Isso seria muito bom. I'm assuming the PowerPoint is on the screen above me, or either that or you keep looking over my head for some reason. Eu estou imaginando que ou você tem os slides aqui em cima de mim, ou você está olhando para cima da minha cabeça por alguma razão. I have never had so many televisions above my head. Eu nunca tive tantas televisões em cima da minha cabeça assim. There's actually one behind us as well. Did you E see tem that? uma aqui na nossa frente também. Okay. Não sabíamos. So, a resposta às mudanças dada por... I don't know. Good try. So, number one Número 1. is the shift from programs to processes. É a mudança dos programas para os processos. Christians and churches love Os programs. cristãos e as igrejas amam os programas. And so they import programs to their churches. Então, na verdade, o que eles fazem é importar programas para as suas igrejas. But the challenge is not every program, even the great ones, worked every time. Mas o desafio é que nem todos os programas, nem os melhores, funcionam todo o tempo. So I want to caution you about importing programs. Então eu quero fazer uma advertência a você sobre essa atitude de ficar importando programas para dentro da igreja. But I want you to instead think of engaging in processes. Mas mais importante, eu quero que você comece a pensar em termos de processos e como se engajar em processos. The church, the Bible says, is a body. A igreja, como diz a Bíblia, é um corpo. And your body and mine has certain processes that keep it alive. E o seu corpo, assim como o meu, tem processos necessários para que ele se mantenha vivo. There are systems that are in us. Há sistemas no nosso próprio corpo. The digestive system and the respiratory system. O sistema digestivo, o sistema respiratório. When my oldest daughter was born, she was born a little bit early. Quando a minha filha mais velha nasceu, ela nasceu um pouco antes do tempo, precoce. And after she was born, she turned blue. E depois de nascer, ela ficou azul. Now she was my first baby, but I knew that girls were pink and boys were blue. E ela era a minha primeira filha, mas eu sabia que normalmente as meninas são rosa e os meninos são azuis.
So blue could not be good. Então azul não era uma coisa boa para as meninas. Well, we found out later that the reason this happened is that her respiratory system was not ready yet. E nós descobrimos mais adiante que a razão por que isso aconteceu é que ela não tinha um sistema respiratório ainda maduro. So they put her in a little tent and she pinked right up. Então ela ficou ali dentro de uma incubadorazinha e de repente ela começou a ficar rosa de novo. And it was fine. E tudo bem, foi tudo tranquilo. But when one of your systems doesn't work, it impacts everything else. Mas quando um dos seus sistemas não funciona bem, há um impacto sobre todo o restante. If your circulatory system started working right now, we would all know in this room. Se seu sistema circulatório parasse de funcionar agora nesse momento, todos nessa sala iam ficar sabendo. Well, a church is a body with systems or processes. Então veja, a igreja é um corpo com sistemas ou processos. And part of that is develop processes to reach people far from God. E o que nós precisamos fazer parte de todo esse processo, uma das coisas é criar processos para alcançar pessoas para Deus. So one of the most important things is we should seek to understand the people we're called to reach and develop processes to reach them. Então uma das coisas mais importantes que há é nós procurarmos entender as pessoas às quais nós queremos alcançar, para criar processos que nos permitam alcançar essas pessoas. Or sometimes people instead look to get a program to make that work. Ou às vezes algumas pessoas buscam um programa para alcançar esse objetivo. So I want to caution you, even at an Acts 29 event like this, E eu quero advertir você mesmo num evento como esse da Atos 29, that the answer is not for you to look like an American Acts 29 pastor. a resposta para você não é você se assemelhar a um pastor americano da Atos 29. It would be a mistake to import one culture into this culture and call it mission. Seria um erro importar uma cultura de fora para dentro desta cultura e chamar essa importação de missão. But the reason we do such things are for the right reasons. Mas a razão pela qual nós fazemos coisas como essa hoje é pelas razões certas. We want to have success of churches that are reaching people. Nós queremos ter, na verdade ele quis dizer, a razão por que nós fazemos essas importações é porque nós queremos, por exemplo, ter mais pessoas. So I've preached a couple of times at Mars Hill Church, one of the founding churches of Acts 29. Por exemplo, eu preguei algumas vezes na Mars Hill Church, a igreja do pastor Mark Driscoll, que é a igreja fundadora, iniciadora do movimento Atos 29. And I want you to hear this. E eu quero que você ouça isso que eu vou falar agora. God would not be honored if you were to copy Mark Driscoll in everything. Deus não seria honrado se você copiasse o Mark Driscoll em tudo que ele faz. Now, are there things we can learn from one another? Of course. Agora, há coisas que nós podemos aprender uns com os outros? Obviamente que sim. But that's a unique cultural context in North America. Mas ali, naquele caso, há um contexto singular, específico dos Estados Unidos. Seattle is weird to those of us who live in the United States. A cidade de Seattle, onde está a igreja de Mars Hill, é estranha até mesmo para nós americanos que moramos em outras regiões. And the same can be true with any model. E isso vale para qualquer modelo que você esteja pensando. Maybe you have a great love and appreciation for Rick Warren and the purpose-driven approach. Talvez você ame bastante, tenha uma grande gratidão e apreciação, por exemplo, pelo Rick Warren e a igreja com propósitos. We have different groups here. We have Assemblies of God and Baptists and Presbyterians and some may have different ideas that they've imported. Então nós temos aqui grupos diferentes, né? Assembleianos, batistas, presbiterianos, outros, e cada um tem ideias diferentes de coisas que foram importadas para a sua igreja. But my caution for you is to copy or not copy, is to listen to their heart and not copy their program. Mas a minha advertência para todos nós aqui é que nós sejamos capazes de ouvir o que está por trás dos modelos, das intenções, dos desejos, dos propósitos, e não simplesmente importar o modelo. Because programs never seem to work the same way in two places. Porque os programas nunca, aparentemente, funcionam da mesma maneira em dois lugares diferentes. So last year I preached at Saddleback the beginning of the purpose-driven churches. No ano passado, por exemplo, eu preguei na igreja de Saddleback, que foi a igreja que iniciou o movimento de igrejas com propósito. And what you would find is many people doing purpose-driven churches. E o que você vê é muitas pessoas seguindo no modelo de igrejas com propósito. But when they do it well, they don't all look identical.
Mas quando elas têm sucesso no que elas estão fazendo, você olha e percebe que não há uma uniformidade absoluta, não são todas iguais. You see, churches need certain processes to accomplish their purposes. Veja, as igrejas, na verdade, precisam de certos processos que as permitam cumprir os seus objetivos. These purposes are universal. Esses propósitos são universais, But the process varies from place to place. mas os processos podem variar de lugar para lugar. And because the church congregation should function like a human body, E pelo fato de que a congregação de uma igreja local deve funcionar à semelhança de um corpo, it's going to need systems. vai haver a necessidade de sistemas. And you can learn those systems from different places. E você pode aprender esses sistemas de diferentes fontes. And even some of those programs may be helpful in this place. E mesmo alguns dos programas à disposição podem até ser úteis neste ou naquele lugar especificamente. But if you import foreign ideas into this culture, Mas se você importar ideias estranhas à cultura, alheias a essa cultura para dentro dessa that cultura, are not the gospel lived out here in an indigenous way, então você não tem o evangelho sendo vivido aqui de uma maneira local, autóctone, original. you will confuse people as to what the gospel really is. Então você vai começar a confundir as pessoas a respeito do verdadeiro sentido do evangelho. I was in Japan a few years ago teaching, Eu estava ensinando no Japão há alguns anos, and one of the Japanese pastors raised his hand and asked me a question. e um dos pastores japoneses ergueu a mão e me fez a seguinte pergunta. He said, "What do we need to do to get the Japanese church growing again?" E ele perguntou: o que é que nós precisamos fazer para que a igreja no Japão comece a crescer novamente? In 1900, about 5% of Japan was Christian. Em 1900, 5%. em 1900, 5% dos japoneses eram cristãos. And today, about 1% of Japan is Christian. Hoje, 1% do Japão é cristão. So his question was, what should we do? Então a pergunta é: o que nós precisamos fazer? And what I said was, it's very dangerous for someone to come from another place and tell you what you should do. E eu disse para ele: é muito perigoso alguém vindo de outra cultura chegar aqui e dizer para você o que você deve fazer. Because you have to learn and to listen and to observe. Porque você precisa ouvir, aprender, observar. And so what I asked him was a question. Então o que eu, na verdade, respondi a ele foi com uma pergunta. I said, why do you think many Japanese struggle with Christianity? E eu perguntei a ele o seguinte: por que você acha que muitos japoneses lutam em relação ao cristianismo? We know that people will always struggle with the gospel Nós because of the stumbling block of the cross. Nós sabemos muito bem que as pessoas sempre terão problemas com o evangelho por causa da cruz, que é uma pedra de tropeço. But here's what he said to me I thought was so helpful. Mas veja a resposta que ele me deu e eu achei que foi tão útil para mim. He said one of the great challenges in Japan Ele disse: um dos grandes desafios no Japão is that to become a Christian is to become an American. é que passar a ser cristão significa tornar-se também americano. Because the churches have become so similar to American churches Porque as igrejas no Japão passaram a ser tão semelhantes às igrejas americanas that to become a Christian people feel they're leaving their culture. que quando as pessoas pensam em se tornar cristãs, o que vem à mente delas é o seguinte: nós estamos abandonando a nossa cultura. So it points us to the necessity of creating systems appropriate here. Então isso mostra a necessidade de criarmos sistemas que sejam apropriados aqui onde estamos. Because the church is a body here. Porque a igreja é um corpo neste lugar onde estamos. Every part is influenced by every other part. Toda parte é influenciada pela outra parte do corpo. And this local body of Christ is one unit through a series of systems. E esse corpo local de Cristo, da igreja, é também um sistema, um corpo com um sistema local. And so instead people look for programs to fix their problems. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas querem resolver os problemas procurando programas. Now, I am not anti-programs. Eu não sou contrário aos programas. I work at the largest provider of Christian programs in the whole world. Eu trabalho na instituição que mais provê programas cristãos em todo o mundo. I can sell you many. Eu posso vender muitos para vocês. But the point is
is that programs are not the answer. Mas a questão é a seguinte, o programa em si não é a resposta. They must not be the goal, Ele não pode ser, os programas não podem ser o alvo, o objetivo final. but they can be the tool. Mas eles podem sim ser uma ferramenta. So when you look at the systems that you need, Então você olha para todos os sistemas que você precisa. one of the tools you may use is a program that exists. Uma das ferramentas que você vai utilizar pode ser um programa existente. But the point is this, Mas a questão central é a seguinte: is that having a program orientation será que se nós tivermos uma orientação exclusivamente voltada para programas, assumes the health of the overall system, será que isso significaria And doesn't seem- que pelo fato de nós estarmos voltados para programas, significaria que todo o nosso sistema é saudável? and does not see the various programs as interactive and interdependent? E assim deixaríamos de ver todos os programas como interativos, mutuamente interativos e interdependentes? Therefore, importing programs is destined to be ineffective. Então, na verdade, a importação de programas, é preciso saber, ela está fadada ao fracasso. Now, there are exceptions. Agora, há exceções. The exceptions being with a process-focused church, if it's already, the overall body of the church is already healthy. Por exemplo, uma exceção é quando um corpo local, uma igreja local, já é em si uma igreja, um corpo saudável. So my encouragement is to sit down with the elders and the leaders and to decide what systems are necessary. Então, o meu incentivo para você hoje é que haja uma reunião com líderes, com pastores, para analisar quais os sistemas são necessários na igreja. And then to find and use the tools that are best for that system. E então procurar e usar as ferramentas que são as melhores para aqueles sistemas necessários. The second thing I want us to see today A segunda coisa que eu quero que nós examinemos hoje is the shift from demographics to discernment. é que nós mudemos de um perfil demográfico meramente para uma capacidade de discernir. Maybe you've heard people say that Brazilians will be reached in this way. Talvez você já ouviu pessoas dizerem o seguinte: é assim que nós precisamos, isso que nós precisamos fazer para alcançar os brasileiros. Well, I know very little about Brazil, Eu sei muito pouco sobre o Brasil, but I know this. mas eu sei uma coisa: Brazilians will not be reached in only one way. os brasileiros não vão ser alcançados de uma única Now, forma. there's only one gospel that they need and must hear, Existe apenas um evangelho que todos os brasileiros precisam ouvir e aceitar. but to say there's only one way to reach them will actually help us to misunderstand our mission. Mas dizer que nós só temos uma maneira de alcançar as pessoas com o evangelho significa incompreender ou compreender mal a nossa missão. So demographics alone are not the answer. Então veja, o segmento do público que nós queremos alcançar somente, perfil demográfico somente, não é a resposta. We need to decipher the individual communities to which God has sent us. Nós precisamos decifrar cada comunidade para a qual Deus está nos enviando. When you and I go into a community, we need to ask questions about where we are. Então, quando você e eu vamos para uma cultura, nós precisamos fazer a pergunta: onde é que nós estamos? To understand what God is already doing here, Para entender aquilo que Deus já está realizando aqui neste lugar. what are the questions that the people have, Quais são as perguntas que as pessoas têm? and helping them to understand the true gospel. E ajudar as pessoas a entenderem, compreenderem o verdadeiro evangelho. I grew up in a Roman Catholic home. Eu fui criado num lar católico. And to be fair, that's not really true. E na verdade, para ser bem sincero, não é toda a verdade. The Não é? Catholic Church was the church we didn't go to on Sundays. A igreja católica, na verdade, era a igreja a qual nós não íamos nos domingos. And so for us, we knew there was a God. Então, para nós, veja, nós sabíamos que havia um Deus, We just could not know him personally. nós apenas não nos relacionávamos com Ele pessoalmente. We knew he had a book, we just could not understand it ourselves. Nós sabíamos que Ele tinha um livro, mas nós não conseguíamos compreender aquele livro. And so to reach people who think like that requires understanding of the way they think. Então, por exemplo, para alcançar pessoas que pensam dessa maneira que eu acabei de escrever, nós precisamos entender a sua forma de pensar. But to reach somebody who's caught up in this gospel that God just gives us stuff, Mas se você está agora pensando em outra, falando com outra pessoa que está presa nesse evangelho em que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, they don't know of Jesus' death on the cross for our sin and in our place. eles não sabem muito sobre a morte
substitutiva de Jesus na cruz pelo nosso pecado em nosso lugar. But they see God as simply a giant vending machine in the sky. Mas o que eles veem Deus como uma máquina de vender produtos como aquelas de refrigerante que está lá no céu, que você põe a moedinha e cai o que você precisa. Requires a different understanding of who they are and where they are. Essas pessoas também nós precisamos entender o que elas pensam, como elas pensam, onde elas estão. See, part of the problem is the way we see the world. Parte do problema todo é a maneira como nós enxergamos o mundo. In Brazil, do you eat the pancakes? The American pancakes? Yeah, I like that. What were they we called? have some. Tell me what it is. Panquecas. Yeah. Okay, panquecas. Yes. Do you have waffles? Yes. Okay. Well, tell them what the difference. Ele está me perguntando se no Brasil a gente come panquecas americanas, mas as panquecas nossas servem também, né? Os crepes. E se nós comemos também waffle, claro. If there's two people today who understand pancakes and waffles, it's us. Se tem duas pessoas que entendem desse assunto, somos nós dois. All right. So, if you look at the world like a pancake, se você enxerga o mundo como se fosse uma panqueca, it's flat and everyone looks very similar. Ele é chato, achatado e tudo parece muito igual. Okay? So you look at it and you assume that the people around you are like you. Então você olha para o mundo daquela forma e você pressupõe que todas as pessoas são iguais a você. But the world is less like a pancake and more like a waffle. Mas o mundo não é tanto como uma panqueca, ele é mais como um waffle, que é aquele, vocês sabem, né? Aquela massa que você prensa, fica uns quadradinhos. So when you turn it up, you see that there are little divots in the waffle. Então quando você vira o waffle, você percebe que tem aqueles quadradinhos, aqueles furinhos todos na massa. And it is your job and my job to take the gospel into those divots of the waffle. E a sua tarefa e a minha tarefa é levar o evangelho para aqueles buraquinhos do waffle. With people who may live near us but think different from us. Então as pessoas podem viver aqui perto de nós, mas elas podem viver e pensar diferentemente de nós. So we need to decipher the individual communities God has sent us to. Então nós precisamos decifrar a comunidade específica para a qual Deus nos enviou. I think pastors today are spending more time asking why the people in their community have not responded. E cada vez mais hoje os pastores estão investindo seu tempo se perguntando por que nós não alcançamos mais pessoas na comunidade. What are their misunderstandings of the gospel? Quais são algumas das incompreensões ou dos equívocos que as pessoas têm a respeito do evangelho? Where I live now is different than any place I've lived before. Onde eu estou morando agora nos Estados Unidos é diferente de todos os lugares onde eu já morei antes. There are many people who consider themselves religious but do not have a relationship with Christ. Há muitas pessoas naquela região ali que se consideram religiosas sem terem um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. They often follow a gospel of moralism rather than the gospel of Jesus Christ. Muitas vezes eles se orientam por um evangelho moralista em vez de abraçarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. So the necessity is for me to understand where they are and proclaim the gospel to them. Então há uma necessidade de que você entenda em que ponto eles estão para que você possa proclamar o evangelho para essas We pessoas. see this in the model of Paul in the book of Acts. E nós vemos isso no modelo deixado por Paulo lá no livro de Atos. When he's speaking to the Jews at Pisidian and Antioch, Quando ele está falando, se comunicando com os judeus na cidade de Antioquia, he says to them, men of Israel, and begins to give them a sermon. ele se volta para eles e diz, homens de Israel, e começa então a entregar um sermão. The message he gives is rich in Jewish history and tradition. A mensagem que ele entrega ali está cheia de elementos da tradição judaica, da história judaica. But ultimately he brings them to the gospel of Jesus Christ. Mas o que ele quer fazer no final das contas é conduzi-los, e ele faz isso para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. To a bloody cross and an empty tomb. Para uma cruz sangrenta e para um túmulo vazio. Later he's in Lystra. Mais tarde ele está na cidade de Listra. Lystra is, if you will, the outer towns of the Roman Empire. A Listra, poderíamos dizer, era a cidade talvez mais afastada do Império Romano ali. The people were not sophisticated like they were in some other places. As pessoas não estavam no grande centro e não eram tão sofisticadas como as pessoas ali do centro do Império Romano. So they worship old gods, but also the air and the wind and the sea. Então eles adoravam outros deuses antigos, mas também adoravam o ar, o mar, a terra, os elementos. So Paul began his message by speaking of the things that they know. Então Paulo começou a sua mensagem ali em Listra falando a respeito das coisas que eles conheciam.
And he speaks of God as the creator of all those things. E ele falou de Deus como criador de todas essas coisas. So just as he began with the Jews and took them from Jewish history to the gospel, Então, assim como lá com os judeus ele começou com a história judaica e os conduziu para o evangelho, he then goes to the pagans and takes them from what they worship to the gospel. ele agora vai para os pagãos e parte daquilo que eles adoram e os leva para o evangelho da mesma forma. And in Acts chapter 17, he models for us again. E lá em Atos 17 ele dá ainda outro exemplo disso. He says, "Men of Athens, I see that you're very religious." Ele se volta para os homens de Atenas e diz: homens de Atenas, vejo que sois muito religiosos. He quotes their poets and their philosophers. Ele cita os seus poetas, os seus filósofos, But ultimately he brings them to the clear proclamation of the gospel. mas no final de tudo ele os leva para a proclamação clara do evangelho. You could say, well, Paul, just do it one way. Você poderia dizer: tá, mas em tudo isso Paulo está fazendo a mesma coisa. And in a sense he did. E em certo sentido é verdade. He went into the divot of the waffle. Ah, He went into the divot of the waffle, the hole in the ok. waffle. Yeah, ele foi, por exemplo, no buraquinho do waffle, But he brought them the gospel and brought them to Jesus. mas ele levou o evangelho e os trouxe para Jesus. The third thing I want you to see today is the transition from models to A missions. terceira coisa que eu quero que você veja hoje é a transição dos modelos para a missão. I touched on some of this already, but I want to come back to it. Eu já toquei um pouquinho nisso, mas eu quero voltar um It pouquinho is mais. easy to try and copy the models of others because we want to copy their success in our own context. É fácil tentarmos copiar os modelos de outras pessoas porque nós queremos, na verdade, copiar o sucesso que essas pessoas tiveram nos seus próprios contextos. Now, you may wonder, Ed, is this something you talk about when you're in Brazil but nowhere else? Agora você pode se perguntar: mas esse negócio todo que você está falando, você só fala quando você vem no Brasil, você fala isso em outros lugares também? But this is an exact sentence from a book I wrote for American pastors. Mas essa frase que eu acabei de ler para vocês é a reprodução exata de uma frase que está num livro que eu escrevi para americanos. This is a universal challenge. Isso é um desafio de todo lugar, universal. How can we learn from others without copying them? Como que nós podemos aprender com outras pessoas sem ter de copiar exatamente o que elas fazem? So I think the answer is, instead of importing styles and models, more pastors are asking the same questions that international missionaries do. Então eu acho que a resposta é, em vez de importar estilos e modelos, mais pastores têm que se fazer as perguntas que muitos missionários estão fazendo hoje pelo mundo todo. So, for example, I hope that you're already engaged and involved in international missions. Eu espero que você já esteja envolvido de alguma forma com missões internacionais. There are places as Brazilians that you can go that missionaries with my background can never go. Há lugares no Brasil mesmo aos quais você pode ir e aos quais americanos missionários como eu jamais poderão ir. So my hope is you're sending missionaries to the Pokot in Africa. Então a minha esperança é que você esteja mandando missionários para a África, para Pokot, To the Iban in Malaysia. para os Eban na Malásia. And in doing so, you're joining God on his global mission. E ao fazê-lo, o que você está fazendo na realidade é se unir a Deus na sua missão de enviar. But those missionaries ask certain questions when they go to certain places. Mas quando esses missionários vão para lugares específicos, eles fazem algumas I perguntas. think you should ask those questions as well. E eu acho que você também precisa fazer essas mesmas perguntas. Questions like this. Perguntas assim: What style of worship or music will best help this group worship in spirit and in truth? que estilo de adoração / música melhor ajudará este grupo especificamente a adorar em espírito e em verdade? So the reality is we come from different theological positions here. A verdade é que todos aqui estamos vindo de posicionamentos teológicos distintos. Some of you will hold to the regulative principle, some of you will not. Alguns talvez defendam o princípio regulador do culto, né, puritano, outros talvez não. But the regulative principle determines what is in a church. Mas o princípio regulador do culto determina o que deve estar presente na igreja. But the worship style and expression is something that is often alongside of that. Mas o estilo e a forma de adoração geralmente é algo que corre paralelamente ou por fora I believe desse princípio. there's no such thing as Christian music. Eu acredito que não há nada como, não existe essa coisa de música cristã. There is only Christian lyrics. Existem letras cristãs. So another question is, what evangelism method should I use here
to reach the most people without compromising the gospel? Outra pergunta que nós poderíamos fazer: que métodos de evangelismo eu devo usar aqui para alcançar o maior número de pessoas sem comprometer o evangelho? I want you to, there are things you can do that could attract a crowd. Veja, há coisas que você pode fazer que tem o potencial de atrair muitas pessoas. And ultimately, God would not receive the glory because they would not be right to do. Mas no final, Deus talvez não receberá a glória, porque não são as coisas certas para fazer. But in some cases, many people years ago used the radio to evangelize. Mas há casos, por exemplo, quando as pessoas usam o rádio para evangelizar. Today, often in urban areas, the radio is not as effective as it used to be. Hoje, nas áreas mais urbanas, o rádio já não tem o mesmo efeito que ele costumava ter. But there are still places in rural areas where radio evangelism is effective. Mas ainda há muitos lugares nas áreas rurais em que o evangelismo por meio do rádio ainda é muito eficaz. So missional churches ask the question, how can we be on mission best here now? Então as igrejas missionais se perguntam como que nós podemos estar melhor engajados na missão aqui onde estamos e agora. It can also ask the structural question. Também nós podemos fazer a pergunta a respeito da estrutura. Now, I hope you have biblical convictions about the offices in the church. Eu espero About the offices, pastor, elder, deacon. Ok, eu espero que você tenha convicções bíblicas a respeito das funções de liderança dentro da igreja, presbíteros, diáconos. And because we come from different denominational traditions, those may differ a little. E como nós estamos vindo aqui de diferentes denominações, a maneira de entender e de classificar essas funções pode variar. Até o nome que se dá para elas. But those convictions should be set and should be true for us everywhere if we believe them. Mas as convicções devem estar claras e devem funcionar para todos nós. However, whether your church has small groups that meet in homes or has a Bible study before the service is not a biblical issue. Agora, se a sua igreja tem grupos pequenos que se reúnem nas casas, ou um estudo bíblico, um grupo de estudo bíblico que se reúne no culto de domingo antes do culto, isso não é uma questão necessariamente bíblica. Instead, it's an issue of what's best for what God has called us to do here now. Na verdade, é uma questão do que é melhor, que nós devemos fazer melhor para alcançar aquilo que Deus tem para esta igreja aqui e agora. So the ultimate question is, how can this church be God's missionary to this community? Então a pergunta mais importante é a seguinte: como que esta igreja pode ser o missionário de Deus nesta comunidade? The next transition is the transition from attractional to incarnational. A outra transição necessária é aquela do atracional ou do atrativo para o encarnacional. Is it always this windy? Because all of you are looking out the windows. É sempre ventoso assim, porque todo mundo parece estar assustado olhando para a janela. See, I wasn't nervous until all of you started looking out the windows. Eu tava tranquilo, mas vocês começaram a olhar para a janela, eu fiquei nervoso. We're okay? Tá tudo bem? Estamos em paz. All right. Attractional ministry is this. O ministério que nós chamamos atracional, digamos assim, é o seguinte. It is the idea that if we do a good job putting on a good program, people will come. É a ideia de que se nós formos muito bem em estabelecer um bom programa, as pessoas vão vir. And we'll teach everybody to invite their friends. E nós vamos ensinar todo mundo como convidar os amigos para vir, para fazer parte daquele programa. And the church will grow because we did a good job putting on a good program. E a igreja vai crescer porque nós fomos muito bem em estabelecer um excelente programa. Now, I don't want you to misunderstand me. Agora, eu não quero que vocês me entendam mal. Because I want you to do a good job in worship and inviting people. Porque eu quero que vocês sejam excelentes na adoração, né, e em convidar no culto, na formação do culto, e no convite às pessoas de fora também. And there are going to be people who are reached that way. E há pessoas que vão ser alcançadas dessa maneira. But I think we've spent a lot of time the last few decades focusing on the barn. Mas eu acho que nós passamos muito tempo nas últimas décadas nos focando muito mais no celeiro. And by that I mean the facility where we gather together. E eu estou querendo dizer mesmo as instalações onde nós nos encontramos, nos reunimos. We've fixed up the barns. Nós consertamos o celeiro. We've made the music better. Nós fazemos a música melhor. We do more exciting sermons. Fazemos pregações mais empolgantes. But the wheat is still not harvesting itself into the barn.
mas a colheita ainda não está vindo para o celeiro de forma automática e natural. You remember Matthew chapter 9 to pray for the Lord of the harvest? Você lembra lá de Mateus 9, orar para que o Senhor da colheita... So the wheat doesn't harvest itself. Então veja, não há uma colheita que acontece por si só. So our call is to represent Christ in the harvest fields. Então o nosso papel é representar Cristo no campo da colheita, na seara. And the church that is incarnational is more interested in the harvest than in the barn. E a igreja que é encarnacional está muito mais interessada na colheita em si do que no celeiro que vai abrigar a colheita. The next thing I want us to see is the shift from uniformity to diversity. A outra coisa que eu quero que nós vejamos é a transição necessária de uma uniformidade para uma diversidade. The answer is not to make all of our churches look alike. A resposta não é fazer com que todas as nossas igrejas tenham a mesma cara. So thus churches should have common beliefs. Então veja, as nossas igrejas devem ter crenças que são comuns a todas elas, But diverse expressions depending upon their divot of the waffle. mas elas devem ter manifestações diferentes dessas crenças dependendo do quadradinho do waffle onde elas estão situadas. So and I hope you, I love house churches and I love mega churches and every other kind. Então eu, assim como espero que você também, eu amo as igrejas que se reúnem somente nas casas, assim como eu amo as mega igrejas, assim como eu amo as igrejas de todos os tipos. God used the mega church to reach Korea and the house church to reach China. Deus usou a mega igreja para alcançar a Coreia e usou a igreja nas casas para alcançar a China. So we should hold our models loosely and our Jesus firmly. Então nós devemos segurar os nossos modelos com uma mão aberta, mas segurar o nosso Jesus com uma mão bem firme, fechada. The answer is not to have everyone look alike, A resposta não é que todos pareçamos da mesma forma, but to have everyone seeking the same thing, mas que todos estejamos buscando o mesmo alvo, to glorify God by being an indigenous expression of church life where they are. que é glorificar a Deus sendo uma expressão local da igreja onde nós estamos. Let me say it again so we don't miss it. E eu quero repetir isso para que a gente não perca isso de vista. The answer is not to make all of our churches look alike, A resposta não é uniformizar as nossas igrejas todas para parecerem iguais. the answer is to have everyone seeking the same thing, A resposta é termos todos buscando o mesmo alvo, to glorify God by being an indigenous expression of church life where they are. que é glorificar a Deus sendo uma expressão local da vida da igreja onde nós estamos. The next shift is from professional to passionate. A próxima transição é do profissional para o apaixonado. Ministry to many has been the realm of the seminary trained, but that's changing. Para muitos, ministério é uma coisa que estava restrita especificamente ao campo dos seminários. Mas isso está mudando. Now, I want you to know I'm not anti-seminary. Veja, eu também não sou contra os seminários. I have 4 seminary degrees, Eu tenho 4 títulos and I teach at 2 de seminaries. seminários e eu dou aula em 2 seminários. And I don't say that to impress you, but to help you understand my next statements. Mas eu não estou dizendo isso para impressionar ninguém, apenas para que você entenda melhor o que eu vou dizer a seguir. I believe it holds us back from the mission of God Eu acho que o que nos impede de nos engajar na missão de Deus when we think the only people who are real ministers are seminary trained é ministers. quando pensamos que os verdadeiros ministros são somente aqueles que têm o título, têm o diploma do seminário. See, the Bible gives us a different picture of God's people. Mas veja, a visão que nós temos na Bíblia a respeito do povo de Deus é totalmente diferente disso. In the New Testament, all are called to ministry. No Novo Testamento, todos são chamados para ser ministros de Deus. 1 Peter 4:10 says, as each one has received a special gift, 1 Pedro 4,10 diz, assim como cada um recebeu um dom especial, everyone should use it to serve others, cada um deve usar o seu dom em serviço dos demais, as good stewards of the manifold grace of God. como despenseiros da multiforme graça de Deus. It says everyone should use it. E o texto diz todos, cada um deve usar os seus dons. Todos is everyone?
Todos. Todos. Say it. Todos. Now, let me tell you what todos means in the original Greek language. Agora eu vou falar para vocês o que significa todos no grego, lá no original. It means Significa todos. todos. Because I know, I know we have many Calvinists here in the room. Porque eu sei que tem muitos calvinistas aqui na sala. But this time, all means all. Mas dessa vez, todos significa todos mesmo. That's a little Calvinist humor that not everybody É uma got. piadinha calvinista aí que Good. talvez nem todo mundo pegou. See, when the Bible says everyone, and we live like someone, something's wrong. Quando a Bíblia diz todos, mas nós vivemos como alguns, alguma coisa está errada. So there's a great distance between this passage and our practice. Então existe uma grande diferença entre This passage and the way we do things. existe uma grande diferença entre essa passagem que nós acabamos de ler e a nossa prática, a maneira como nós fazemos as coisas. All are called to the ministry. Todos são chamados para o ministério. Todos. Todos. Next, Todos. todos are sent on mission. Depois, o seguinte ponto. Todos são enviados em missão. When Jesus met the disciples in the upper room, Quando Jesus se reuniu com os discípulos lá no cenáculo, he spoke to all of them and said, ele falou com todos eles e disse: as the Father has sent me, so send I you. assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. So 2,000 years later, that still applies to you. Então, 2000 anos depois, isso ainda se aplica a você. Everybody who is a Christian Todo cristão is called to the ministry and sent on mission. é chamado para o ministério e é enviado em missão. Let me say it again. Everybody who's a Christian is called to the ministry and sent on mission. Vou dizer de novo, todo cristão é chamado para o ministério e enviado em missão. The only question is where and among whom. A única pergunta é: para onde, em meio a que pessoas nós somos chamados? Para quais pessoas? Some are called on mission to the Pokot in Africa. Alguns são chamados para uma tribo na África. Some are called on mission at a lawyer's office in Rio de Janeiro. Alguns são chamados para missão no Rio de Janeiro. Some are called on mission as pastors of churches. Alguns são chamados para a missão de pastores de alguma igreja. But all are called to the ministry and sent on mission. Mas todos são chamados para o ministério e todos são enviados numa missão. One of the greatest lies that Christians seem to have believed Uma das grandes mentiras que os cristãos parecem ter acreditado is that only a special class of people are called to the é ministry. que apenas uma classe especial de pessoas foi chamada para o ministério. Now, when I grew up, that's the way they did it in the Catholic Church. Quando eu cresci lá nos Estados Unidos, era assim que acontecia na Igreja Católica. And I find a lot of similarities in the way many evangelicals do it. E eu vejo muitas semelhanças na maneira de os próprios evangélicos se comportarem nessa questão. There is one special leader with special knowledge. Existe um líder especial com conhecimento especial. Only he can understand the Word of God. Somente ele é capaz de compreender a Only palavra he de can do the Deus. ministry. Somente ele pode fazer o ministério. Only he is called on mission. Somente ele é chamado em missão. And when evangelicals look like Roman Catholics, we're confused about our E theology. quando os evangélicos se parecem com católicos, o que acontece aqui é que nós estamos confundidos a respeito da nossa teologia. I got to preaching right there. Eu estou pregando agora. Sorry about that. Yeah. Desculpa que eu já comecei a pregar aqui. Next is from seating to sending. A outra transição é sair de uma coisa, de algo sedentário em que nós só sentamos para algo que é um envio, né? If we're going to see Brazil reach for the gospel, Para que nós possamos ver o Brasil sendo alcançado pelo Evangelho, it is not going to be only by growing your church. isso não acontecerá simplesmente por meio do crescimento da sua igreja. Big is not bad, O fato de sermos grandes em si não significa necessariamente algo ruim, but big was almost always better in the age of church growth. mas ser grande na época do movimento de crescimento de igrejas era algo realmente muito melhor do que é hoje. But I'm more concerned for the impact of the kingdom of God.
Mas eu estou preocupado na verdade, com o impacto sobre o reino de Deus, no reino de Deus. The impact of kingdom growth is more important. E o mais importante é o impacto de crescimento no reino de Deus. I planted a church 14 weeks ago. Eu plantei uma igreja há 14 semanas. This is my full-time job is teaching and writing and training pastors. Então eu trabalho tempo integral assim, né, ensinando, palestrando, treinando pastores. But I love the church, and so we started a new one near our home a few months ago. Mas eu amo a igreja, então nós começamos alguns meses atrás uma igreja lá perto de onde eu moro, né? And on our first Sunday we made an important announcement. E já no primeiro domingo nós fizemos um anúncio bem importante para a igreja. We said that within 1 year we're going to ask some of the people to leave our church. Nós dissemos a eles que dentro de 1 ano nós íamos pedir que algumas daquelas pessoas saíssem da igreja. And within 1 year we're going to send them out to start another church in our E community. dentro de 1 ano nós íamos enviar essas pessoas para começar uma nova igreja dentro da comunidade. You say, Ed, wouldn't it be better to get your church bigger? Aí você talvez poderia perguntar, mas Ed, não é melhor esperar para a igreja crescer primeiro? Well, we know this from research and observation. Bem, nós tiramos essas conclusões a partir de pesquisa e observação. That if our church plants a church every year, Que se a cada ano a nossa igreja plantar uma nova igreja, and then those churches plant churches every year, e depois aquelas igrejas plantadas, cada uma plantar uma igreja a cada there will ano, be many, many more people in those churches than in mine alone. haverá muito mais igrejas naquelas igrejas todas do que somente na minha. So we don't measure the greatness of a church by how many it seats. Então nós não medimos a grandeza de uma igreja por quantas pessoas estão ali sentadas nos bancos, But instead by how many it sends mas sim por quantas pessoas nós conseguimos enviar out to start new churches that make an impact. para fora, para começar novas igrejas e para ampliar o impacto do reino de Deus. So church leaders have decided that the most important thing is to empower and release their church family for kingdom impact. Então os líderes da igreja chegaram à conclusão de que a coisa mais importante era capacitar e liberar a sua família de igrejas para exercer um impacto no reino de Deus. And these churches give themselves away rather than only serving their own E o needs. que essas igrejas fazem, na verdade, é se doar a si mesmas, se entregar na missão, em vez de elas quererem servir as suas próprias necessidades. So it's not just every member a minister, just ministering to ourselves, but instead it's every member a missionary. Então há uma mudança em que as pessoas não pensam mais que cada membro é um ministro, mas sim que todos os membros são missionários, um missionário. There's a very famous preacher named Charles Spurgeon. Existe um pregador muito famoso chamado Charles Spurgeon. Many of you shook your head, so you know who Charles Spurgeon is. Alguns que mexeram a cabeça e sabem bem quem é He Spurgeon. said this. E ele disse o seguinte: He said every Christian is either a missionary or an imposter. ele disse, todo cristão é ou um missionário ou um impostor. So we're all to live on mission. Todos temos que viver em missão. Now there is a unique function and role for those who minister cross-culturally. Veja, existe uma função específica e singular para aqueles que ministram ou trabalham transculturalmente. And we need more of those. E nós precisamos ter mais pessoas assim. But our churches have to also act like missionaries in their community. Mas também as nossas igrejas locais precisam agir como missionárias dentro da sua comunidade. The next shift is from decisions to disciples. A outra mudança necessária é partir das decisões para os discípulos. For too many churches, they supposedly win thousands to Christ every year, and yet few follow through and become active disciples. Muitas igrejas, mais do que gostaríamos, supõe-se que milhares todo ano vêm a Cristo, quando na verdade apenas alguns continuam na igreja e se tornam discípulos realmente verdadeiros e ativos. So people sometimes ask, should churches focus on better disciples or focus on reaching out? Então as pessoas às vezes se perguntam, será que a igreja deve se focar mais em ter discípulos melhores ou deve se focar mais em alcançar novas pessoas? But I don't think you could separate those things. Mas não acho que seja possível separar essas duas You coisas. cannot separate evangelism and discipleship. Você não tem como separar evangelismo de discipulado. When people hear the good news of the gospel and respond, Quando as pessoas ouvem as boas novas do evangelho e correspondem e atendem às boas novas, they become agents of that gospel and continue the message. elas mesmas passam a ser agentes desse evangelho e dão continuidade
prioridade a proclamação dessa mensagem. Let's jump ahead to it where it says additional to exponential. Next is additional to exponential. A outra mudança necessária é que nós temos que partir de uma abordagem meramente de acréscimo numérico, de adição, para uma abordagem de multiplicação exponencial. That is a long explanation. Yes. But I want you to notice that all healthy living things reproduce. Mas eu quero que vocês saibam que tudo o que é vivo, que vocês lembrem que tudo o que é vivo na verdade se reproduz. They have babies. Por exemplo, os bebês. Right? So you see, Tudo que é vivo tem bebês. so you see rabbits Gera and plants and fish and all these things have babies. Então, os coelhinhos, os peixes, todos esses animais têm os seus filhotes. And that church in the picture may seem a little out of place. E essa igreja que você está vendo aqui na figura, ela pode parecer um pouquinho deslocada. That's because too often churches have forgotten how to have babies. É porque muitas vezes as igrejas esquecem o que significa e como é dar à luz bebês. So we move from simply adding people to one church Então nós temos que sair de simplesmente adicionar pessoas à nossa igreja to multiplying to many. para multiplicarmos a nossa igreja em muitas outras igrejas. One of the signs that something is living is that it reproduces itself. Um dos sinais de que existe vida é que há também reprodução. But let's face it, there's not much addition going on, let alone multiplication. Mas vamos encarar os fatos. Não tem havido nem adição, But muito menos multiplicação. I'm convinced that if you'll give yourself away through planting churches, it will lead to addition. Mas eu estou convencido de que quando você se doa como igreja para plantar novas igrejas, você na verdade conduz para um processo de multiplicação. God's math is different than our math. A matemática de Deus é diferente da nossa. When we come back from the break, we'll actually spend some time talking about that kind of movements. Depois do nosso próximo intervalo, nós vamos falar mais a respeito de como Let's jump to the last slide, the very last slide. So my question is this. Então a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: Will our church be counted among God's churches on mission? será que a nossa igreja estará contada por Deus entre as igrejas de Deus que estão em missão no mundo? We're in a wonderful time of God working around the world. Nós estamos num momento maravilhoso em que Deus está trabalhando em todo o mundo. I'm not discouraged because God's working in churches around the globe. Eu não estou desanimado porque eu vejo Deus trabalhar em igrejas em todo o planeta. But my prayer is that you and your church Mas a minha oração é para que você e a sua igreja might say to God at this time, possam dizer para Deus neste momento: here I am, Lord, send me. eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. That you will choose to be an agent of God's mission. Que você decida ser um agente da missão de Deus. It will change your church and it will change your people. E isso mudará a sua igreja, e isso mudará o seu povo. But it first requires you and I to be obedient to the Lord. Mas é primeiro necessário que você e eu sejamos obedientes ao Senhor. So my prayer for you is this prayer. Então a oração que eu faço para você é a seguinte: Is that you might say, Lord, send us all, que você possa dizer: Senhor, envia-nos a todos, but let it begin with me. mas que comece por mim. We'll talk some more E nós- after the next break. E nós vamos falar mais sobre isso depois do intervalo.